Agora nós vamos falar sobre um assunto que já foi divulgado aqui na H2O pelo nosso analista, pelo nosso comentarista político, Anderson Botega, e também pelo jornalismo da H2O, que foi, né, a questão da justiça, né, derrubando aí a sentença que homologou o termo de ajustamento de conduta sobre o concurso público de Jaguaruna, na época do ex-prefeito Luiz Napoli. E nós vamos conversar agora com o advogado de defesa de um grupo de pessoas que fizeram o concurso, né, para ver quais os próximos passos depois desta decisão. Quem está conosco é o advogado Dr. Mauri Nascimento, que vai conversar conosco um pouco. Dr. Mauri, muito boa noite, obrigado por nos atender nesta sexta-feira, doutor. Imagina, muito boa noite, e a todos os seus ouvintes, cumprimento a todos os ouvintes da 106.9 Rádio de Jaguaruna. Doutor Mauri, após essa decisão, né, como é que você está vendo do ponto de vista jurídico e também o que pode ser feito agora a partir desse momento? Olha só, só para que os seus ouvintes entendam, né, o caso refere-se a uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público em face do município de Jaguaruna, como tu bem colocaste na época do ex-prefeito, né? Objetivava essa ação civil pública a anulação do concurso público. Uhum. Né? Foram incluídos no processo como litisconsortes passivos necessários os concursados aprovados e impulsados. Após a apresentação da defesa, na pendência de realização de uma audiência de instrução e julgamento, nós fomos surpreendidos, né, com um TAC que foi firmado com o Ministério Público, reconhecendo a anulação do concurso. Então, o autor da ação, o Ministério Público, pediu a homologação deste acordo que fez com o município, né, e sem que sequer os concursados se manifestassem, a juíza proferiu uma sentença onde homologou este acordo e extinguiu o processo em relação aos concursados, né, dizendo que eles não eram partes legítimas no processo. Olha, isso é afrontivo e chega a ser realmente uma situação inusitada, diria, né? O que fizemos? Na oportunidade, né, nós entramos com embargos de declaração desta sentença e pedimos que, ante a ausência de manifestação dos concursados sobre o acordo firmado, que ele fosse, né, que não fosse conhecido, né, e que o processo seguisse o seu curso normal. Infelizmente, a magistrada, a oportunidade, não observou a nossa peça, né, não reconheceu, e nós então tivemos que fazer um recurso de apelação, onde, em preliminar, invocamos novamente, né, esta nulidade, né, por conta de que os nossos clientes não haviam sido, não haviam participado desse termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com o município de Jaguaruna. Então, estivemos no Tribunal de Justiça apresentando os memoriais, né? E agora, então, esta semana tivemos reconhecido o direito dos nossos clientes, tendo o desembargador André Luiz Dacol, acompanhado de seus pares, reconhecido, né, os nossos argumentos, e a decisão, então, reconheceu que os concursados são partes legítimas, sim, no processo, né? Eles são litisconsortes passivos necessários e deveriam ter se manifestado sobre o documento, né, antes de qualquer decisão. Então, teria que haver isso na instrução processual. E que o entendimento quanto à legitimidade dos concursados para o processo não pode ser alterado, pois já havia sido decidido anteriormente nos autos em decisão já estável, né? Assim, passando o prazo do recurso,
essa questão ela retornará ao juízo de Jaguaruna, né, para serem, então, ouvidos todos os concursados e aí ser proferida nova decisão. Claro que nesta oportunidade trabalharemos, né, para que o acordo não seja homologado e não atinja os concursados, seguindo-se o processo em relação a eles, e vamos fazer a instrução processual demonstrando a lisura do procedimento e reconhecendo que os nossos clientes, né, agiram dentro do estrito cumprimento do edital à época e que devem sim de assumir os seus cargos a que foram concursados, né, e que foi pessoa devidamente reconhecido. Muito bem, são 18h33. Estamos conversando com o advogado, o doutor, quero confirmar aqui, doutor Mauri Nascimento. Doutor, já quero agradecer a sua disposição em conversar com a nossa equipe do jornalismo, atualizando sobre esta questão que vem repercutindo, vem ganhando desdobramentos. Lembramos que o concurso foi realizado em 2016, os aprovados na época, eles chegaram a ser empossados no mesmo ano, e em 2021, então, foi que aconteceu esse termo de ajustes de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura de Jaguaruna, na gestão do prefeito Laerte, que hoje está no segundo mandato, é isso? Exatamente, né? Então, eu, por coincidência, eu estava agora aqui saindo da comarca de Turvo, onde estava aqui o presidente da OAB, o doutor Juliano Mandelli, estava o conselheiro federal, o ex-presidente da OAB de Santa Catarina, doutor Rafael Horn, e outros estudiosos também do direito, colegas, e falávamos justamente, a matéria trabalhada era essa, onde o próprio juiz que estava conosco, ele comentou que tem julgados que efetivamente são incompreensíveis, né? E esse, para nós, muito incompreensível, na medida em que o Ministério Público deverá de comprovar os argumentos que anulem este edital lançado, em que as pessoas estudaram, fizeram, foram aprovadas, foram integradas aos seus cargos e por questões, entendo, meramente políticas, sem uma comprovação efetiva, né, estão sofrendo as consequências, né, olha há quantos anos. Então, a gente confia bastante na justiça e acreditamos que com o retorno dos autos à origem, né, com a devida instrução processual, nós vamos conseguir demonstrar que este ajustamento feito, ele vai de encontro aos direitos dos nossos clientes e estamos confiantes de que nós vamos conseguir, sim, com que eles assumam o seu merecido cargo a que foram aprovados no concurso público realizado em Jaguaruna. Doutor Mauri, nós temos recebido algumas mensagens que dão conta sobre realmente relatos até dramáticos de pessoas que passaram no concurso, tiveram a boa fé, digamos assim, né? Se prepararam, fizeram uma inscrição, foram admitidas, né? Assumiram o cargo na prefeitura e depois, passado aí cerca de 5 anos, passaram por um processo de exoneração, né? É algo que realmente causa uma estranheza e até uma perplexidade, né, doutor? Com absoluta certeza. Você imagina, né? Vamos nos colocar num caso onde eu sou um pai de família, vou ali, faço a minha inscrição em um concurso público, estudo para tanto, né? Estou aprovado, né? E por questões, entendo eu, e já tenho outros casos, eu tenho um caso muito assemelhado de Morrinhos do Sul, onde houveram várias denúncias anônimas, situações políticas, invocando para desacreditar o certame público, né? Só que depois não se tem essa comprovação efetiva.
Existem insinuações, situações que demonstram porque a pessoa era atrelada a esse partido político ou um familiar é atrelado a esse partido político. Né? Isso eu acho que não pode prevalecer. A justiça está aí e declarará, eu tenho confiança nisso, de que nós iremos sim demonstrar a lisura do certame desse concurso público e as pessoas, pelo menos as que nós estamos defendendo, nós defendemos com muita confiança, né? Somos a voz, o advogado é a vez e a voz de quem não tem. Então eu estou com a voz da minha cliente, né? E tenho confiança, né, de que a gente vai conseguir. Né? O advogado exerce esse papel, né, de levar ao judiciário e exercemos a nossa nobre missão. Eu costumo dizer que a advocacia é um sacerdócio, porque a pessoa traz a você, confessa a sua dor e você procura sanar essa dor, né? E nesse caso, então, a gente está bem confiantes, né, na justiça, com a volta do processo à instância de primeiro grau e buscar, né, no mínimo, minimizar esses prejuízos, considerando uma futura sentença que a gente confia esteja procedente e que possamos minimizar a dor e o sofrimento dessas pessoas ao longo desses tantos anos aí que vem lutando e aguardando uma decisão favorável. Doutor Mauri, você falou aí das pessoas, né, que o Marcelo também citou aqui, o meu colega do lado, de todo, vamos dizer assim, um prejuízo. Juridicamente, o que essas pessoas, o que essas pessoas podem, né, pode acontecer do ponto de vista de ressarcimento, né, porque elas perderam o emprego, elas pagaram um concurso, se realmente isso der uma reviravolta e elas garantirem através da justiça essa volta, né, ao emprego, qual o tipo de ressarcimento, doutor, juridicamente falando, para que essas pessoas, porque elas tiveram danos, né? Claro, olha só, a sentença, claro que a gente também não pode estar antecipando algo que ainda está por vir, né, porque afinal de contas o que ocorreu no momento foi apenas anulando a sentença e determinando a instância inferior a que avalie as provas que serão produzidas, né? Que seria essa audiência de instrução e julgamento que acabou não ocorrendo, entendendo a magistrada por extinguir, porque houve um acordo entre o Ministério Público e o município. Né? Então, é claro que a gente terá que ter primeiro esse enfrentamento para daí sim saber qual o passo seguinte a tomar. Assim falando por cima, eu diria que no mínimo, né, o período em que essas pessoas não receberam os seus vencimentos devidamente corrigido, né? Mas, enfim, são situações que a gente teria que aguardar primeiro a sentença, até para não estar falando algo não palpável, né? Então, eu acho que haveria necessidade. Tive também um caso, que foi esse que eu citei, de Morrinhos do Sul, estado vizinho aqui, já do estado do Rio Grande do Sul, julgado na comarca de Torres. Após a instrução e a sentença, o município nos chamou e reintegrou, né, as pessoas e fez um acordo, né? Então, são situações que a gente não tem como, né, ter uma assertiva de pronto, né, de como seria isso, né? Então, vai depender com absoluta certeza de uma sentença transitada e julgado. Infelizmente, a gente não sabe o tempo, né, que virá. Mas possa ser que saia um acordo judicial no curso desta ação, né, agora que o processo retorna à primeira instância. Doutor Mauri Nascimento, queremos agradecer a sua participação e, claro, também não podemos esquecer que, coincidentemente, nesta fase, o senhor que está participando do processo que concorre a uma vaga como desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? O senhor deve estar numa movimentação aí intensa na busca aí desse apoio. É verdade, muito bem lembrado. Agradeço a observação. Eu estou, inclusive, hoje tem um baile da advocacia em Criciúma, que é a minha base
base sul, né? Levanto uma bandeira muito forte, a bandeira do interior, porque os últimos 5 aprovados, né, que passaram a vaga do quinto, são da capital, então eu entendo que é chegada a vez do interior, né? Tenho o meu escritório no ano passado completou 50 anos, né? Eu estou há 38 anos atuando diretamente, né, como advogado, então eu entendo que a minha experiência será muito importante, né, para esta vaga e para também diria assim o sul, né, mas o interior eu acho que é chegada a hora do interior. Então estou bastante convencido, né? Eu diria que a advocacia ela é uma arte, né? E como uma peça de artesanato, ela requer tempo. E tempo que se dedica a algo ou a alguém, ela é por demais precioso, porque é impossível de retroceder o que temos de mais precioso, que é o tempo, né? E eu diria que, invocando o escritor alemão Goethe, nós somos talhados, moldados naquilo que amamos. E eu amo a justiça, amo o direito. E penso que vou fazer um trabalho, estou com um trabalho efetivo e estou muito confiante de chegar na lista tríplice e ser nomeado pelo governador do estado. Muito bem, são 18 horas e 44 minutos. Nós assumimos o compromisso, então, com o doutor para a próxima semana, para um agendamento para que possamos especificamente falar sobre essa mobilização, esse desafio que se coloca na sua carreira. As datas já estão definidas em relação ao processo de votação? Não havendo judicialização, eu já tive aprovada a minha inscrição, né? E dia 18 de 9 haverá a sabatina no Conselho, onde sairão os 12, né? Destes, então, no dia 6 de 10, ocorrerá uma eleição onde os 75 mil advogados do Estado, a princípio, votam, aqueles que estão em dia, enfim, com a OAB, e desses, então, os 6 mais bem votados será essa lista sextupla que será encaminhada ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça se reunirá na sua composição do Pleno, em votação pela vez primeira de forma secreta, escolherá dos 6 encaminhados pela OAB 3, que irão à mesa do governador do estado para a nomeação de um dos 3 desta lista tríplice encaminhada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Doutor Mauri, desejamos sucesso, conte com o nosso apoio. Na próxima semana, nós vamos reservar dentro da nossa agenda dos programas do jornalismo essa conversa para a gente trazer mais informações e continuar, então, essa divulgação na busca do seu apoio, né, visando esse objetivo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, né, pela disponibilidade e do tempo. E convoco todos os colegas advogados a que fiquem atentos. A vaga do quinto ela é muito importante, é o que oxigena o Tribunal de Justiça na análise dos casos que lá vão, ao olhar de um advogado, que é um olhar que conhece a sociedade, por estar no dia a dia, vendo as dores de cada um dos seus clientes. Então, eu peço aos colegas que confiem em mim esta oportunidade, depositando um voto, né, no dia 6 do 10, nas eleições do 5º Constitucional da OAB de Santa Catarina. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Um bom fim de semana. Igualmente, uma boa noite a todos os teus telespectadores.